Momento Kodak dos shoppings. Qual é a relação com a atualidade? Quem aí se lembra como era tirar fotos com aquelas câmeras de filme? Onde você tirava a foto, esperava uma década para revelar e perceber que saiu com os olhos fechados ou vermelhos. Ou pior, perceber que a sua tia cortou sua cabeça na hora de tirar a foto. Sem falar naqueles álbuns de fotografias que os nossos avós sempre querem nos mostrar, no qual muitas vezes nos matam de vergonha. Época difícil, não é mesmo? Mas fala a verdade, época divertida. Porém, o que poucas pessoas associam é que a grande maioria daquelas câmeras e da própria revelação era feita pela empresa Kodak, que era a líder disparada na época. Mas espera aí, onde está a Kodak? O que aconteceu com ela? E o que tem a ver a Kodak com os shoppings? Bom, e são essas perguntas e tudo o que aconteceu nesse rolê que vamos falar hoje. Mas já sabe, né? Aquele clássico pedido para se inscrever no canal se você se interessa por finanças e empreendedorismo para pais ou futuros pais nota 10. Nas décadas de 80 e 90, a Kodak era uma empresa líder no mercado, porque ela vendia câmeras fotográficas, filmes para fotografia, revelação e impressão em papel fotográfico. Mas os anos foram passando e o mundo evoluiu. A Kodak não seguiu as tendências, não evoluiu com o mercado e o maior medo dos empreendedores se tornou realidade para eles. Infelizmente, falência. Uma empresa tão conhecida, tão importante para o ser humano, no qual revolucionou a fotografia e até então foi importante para o desenvolvimento dos filmes que assistimos hoje em dia nas telas, faliu simplesmente por não seguir a evolução natural do mercado e nunca mais conseguiu voltar. Aposto que a geração Z não faz a menor ideia de como eram feitas aquelas fotos constrangedoras dos álbuns de família. Sabe aquela foto que sua mãe faz questão de mostrar para todo mundo e que você simplesmente odeia? Pois é, provavelmente ela pegou aquele filme da marca Kodak, da máquina que provavelmente também era Kodak, e levou para uma loja Kodak para revelar esses filmes, que ficavam em galerias comerciais, shoppings e lojas de rua. Revelou e escolheu o álbum para colocá-las. Só para você lembrar o quanto essa empresa dominava o segmento. Hoje, os álbuns das gerações passadas estão em pastas nas nuvens, as fotos são tiradas pelo celular e usamos as redes sociais para nos lembrar de alguns momentos. E para quem tem muito apego por algumas recordações, existem empresas que fazem revelações digitais ou você mesmo pode imprimir na sua casa com papel especial e uma impressora comum. Como as coisas mudaram, não é mesmo? Tudo evolui. E quem não evolui, não consegue olhar para frente, fica preso no passado. Mas em qual momento a Kodak errou? Para resumir a história, o começo do erro aconteceu em 1975, quando Steve Sasson, um engenheiro da Kodak com 24 anos nessa época, criou a primeira máquina fotográfica digital. Bem rudimentar, precisava usar fita cassete. No entanto, seus chefes não ligaram muito sobre a novidade desenvolvida pelo engenheiro. Não, na verdade, até elogiaram a ideia, mas pediram um segredo. Depois de muitos anos, o Sasson deu uma entrevista para o The New York Times e ouviu naquele dia o seguinte: a fotografia impressa funciona por 100 anos. Não seria agora que isso mudaria. As pessoas não iam querer ver suas fotos por apenas uma tela. Mas hoje é o que vemos, não é mesmo? Fotos em telas. Sasson conseguiu fazer uma leitura correta da evolução do mercado e as tendências de evolução do mundo, a era digital que estava iniciando com pequenos passos naquela época. Alguns anos depois da criação de Sasson, nos anos 80, a primeira câmera digital foi lançada pela Sony, que fez um estudo gigante no mercado, entendendo o que os seus consumidores pensavam e queriam. Nesse estudo, as conclusões é que o mercado ainda tinha uns 10 anos para fazer a transição do impresso para o universo digital. E não é que o estudo estava correto, mas a Kodak, que estava no seu auge, não percebeu e o tempo simplesmente passou. Os 10 anos bateram a porta e o que ela tinha feito para essa transição? Nada. Ela não reagiu. E quando ela percebeu, ficou para trás. E já era tarde demais e a falência bateu a porta. No ano de 2012, no ano que o calendário Maia indicava o fim do mundo. Mas, para George Eastman e Henry Strong, fundadores da Kodak, era o fim do mundo deles. A gigante da fotografia fechava suas portas. Ok, Vitor, eu já conhecia a história da Kodak, porém, qual é a relação entre a Kodak e os shoppings atualmente? E você já deve ter entendido. De acordo com Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da Gouveia Malls, em um ótimo artigo, revela que os shoppings estão passando pelo momento Kodak. Por isso, é muito importante que as empresas entendam tudo o que aconteceu com ela. Pois, veja só, empresa líder no mercado por pelo menos 20 anos, não evoluiu, chegou à era digital, não se preparou, não acreditou que precisava acompanhar as tendências, vendas em queda, mercado em outro momento, Kodak faliu.
Esse pequeno resumo da história mostra a realidade não apenas do que os shoppings estão passando, mas também de algumas indústrias. Ou seja, será que os shoppings estão próximos de falir? Na época da Kodak, houve um estudo e eles escolheram não acreditar. Mas alguns modelos de negócios atualmente não possuem a mesma visão, deixando uma dúvida no ar. Quanto tempo até transitar para outros modelos de negócios? O que seria um novo modelo de negócio para os shoppings, por exemplo? O mundo pós-pandemia, mesmo que ainda não tenha acabado, é muito mais virtual, com compras online e entregas delivery a todo vapor. Mesmo que as pessoas ainda frequentem shoppings, o movimento é menor e se tornou um momento mais relacionado ao lazer do que às compras. É muito mais confortável fazer compras da sua casa, receber no mesmo dia, às vezes, ou poucos dias depois, do que sair, carregar bolsas, trânsito, violência, etc. Existe um movimento forte nesse sentido, mas como os shoppings vão sobreviver ou se reinventar para continuar em alta, com a concorrência digital tão pesada? Diferente das escolhas feitas pela Kodak na década de 80, os shoppings estão se movimentando. Eles estão investindo em opções para entreter e alimentar as pessoas. Por isso, é cada vez mais comum ver áreas de interação, entretenimento e alimentação nos shoppings e lojas reduzindo. E as lojas que estão sobrevivendo começaram a investir em entregas deliveries para os consumidores da região, para atrair mais o público e não deixar as vendas caírem. Mas, assim como outros segmentos, os shoppings e administradores estão se recuperando da crise que se instalou com o início da pandemia. Estão ainda buscando reequilibrar as contas, recuperar a receita que foi perdida ao longo desses anos, para conseguir investir no futuro, mas assim, sem saber qual será o melhor investimento. Existe uma grande mudança que já está acontecendo. É possível embarcar nessa jornada, mas é uma decisão que não pode esperar muito tempo para não acontecer o que aconteceu com a Kodak. Mas o fato é que hoje os shoppings estão passando pelo mesmo momento Kodak. E nesse momento eu vou dar a minha opinião e depois eu quero saber a sua, ok? Eu não acho que os shoppings vão falir. Acho que os shoppings já estão se adaptando. Você já ouviu falar que o lucro do cinema não está na entrada que você paga e sim na pipoca que você compra? Pois é, imagine que uma sala de cinema tem várias despesas, como funcionários, água, luz, entre outras coisas, tirando a parte para os produtores dos filmes que está passando no cinema. Onde o cinema tira o maior lucro é na pipoca vendida lá fora e, claro, a bebida. Uma pipoca que tem um custo, por exemplo, de R$1, acabam sendo vendidos por R$40. Não sei como está aí na sua cidade, mas a mesma coisa acontece com os shoppings. O maior lucro que um shopping tem vem dos estacionamentos, porque eles não têm quase nenhuma despesa para isso. Haja visto que eles aproveitam o mesmo espaço que construíram um shopping e acabam fazendo vagas para os veículos nos andares de baixo e de cima. O que os administradores dos shoppings já estão fazendo é transformando em centros de lazer e não de compras. Eu acredito que logo mais as lojas estarão nos shoppings apenas para vitrines ou para anunciar as suas marcas, mas as vendas mesmo serão apenas pela internet. O brasileiro adora shopping, mas algo que o brasileiro gosta ainda mais é de pagar barato nas coisas. E algo que as lojas físicas nunca vão conseguir bater nas lojas online é o preço. E é por isso que acredito nisso, né? Agora eu quero saber qual é a sua opinião. Você realmente acha que os shoppings estão vivendo esse momento Kodak e pode sim chegar a falir? Bom, comente aqui embaixo, é de graça, não tenha vergonha de dar a sua opinião, vamos tentar entender o mercado juntos, ok? Já deixa o like no vídeo se você ainda não deixou e compartilhe com os amigos para a gente ter uma discussão saudável sobre o assunto. Então, até o próximo vídeo.